Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Hoje vamos reagir a o maior brasileiro de todos os tempos do canal Vogalizando a História. Vamos lá. Recentemente a gente fez uma série de vídeos curtos no short do YouTube, nos Reels no Instagram e no Eu TikTok. acompanhei. A gente reagiu ao programa Maior Brasileiro de Todos os Tempos, que foi ao ar no SBT entre julho e outubro de 2012. O objetivo era eleger aquele que fez mais pela nação e que se destacou pelo seu legado à sociedade. Nos comerciais de propaganda do SBT, foi pedido que o público votasse através do site do programa até superar a marca de 1 milhão de votos. E o Vogalizando a História de hoje vai falar sobre o programa e sobre como ele seria diferente se fosse lançado hoje. Com certeza, sem dúvida. Antes de mais nada, vamos lembrar que os vídeos onde a gente reage ao programa são vídeos curtos que estão no nosso canal no YouTube, no Short, e também estão no nosso Instagram e TikTok. A gente não viu a lista antes de gravar, então tinha gente ali que a gente não sabia muita coisa e gente que a gente não esperava que tivesse na lista, assim como gente que a gente achou que ia estar e não tá. Dedé Caso do Vasco não tenha visto a lista e queira ser Silvio surpreendido Santos. com o resultado dela, vai lá assistir esses vídeos curtos antes, já aproveita para seguir a gente no Instagram. Mas eu acho que o Silvio Santos estava e ele mandou tirar porque era do canal dele. Deixa eu deixar meu like aqui. Não esquece de curtir, deixar seu like. Meu like está aqui embaixo. Eu posso reagir a qualquer vídeo que vocês queiram. No TikTok, mas se tu já sabe o resultado ou não se importa descobrir agora, a gente já vai começar falando sobre quem ganhou essa competição. Do número 100 até o número 13, o Carlos Nascimento apresentou os escolhidos em ordem decrescente, mas os 12 mais votados foram anunciados em ordem alfabética para depois ser feito um mata-mata entre eles, até que só sobrassem 3, e desses 3 ser feita uma última votação para descobrir quem foi o maior brasileiro de todos os tempos. Esses 12 eram Ayrton Senna, Chico Xavier, Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Irmã Dulce, Juscelino Kubitschek, Lula, Oscar Niemeyer, Pelé, Princesa Isabel, Santos Dumont e Tiradentes. No mata-mata, Chico Xavier eliminou a Irmã Dulce com 50,5% dos votos. Nossa, bem Ayrton Senna apertado. eliminou Lula com 63,6%. Ok. Santos Dumont eliminou Tiradentes com 65,5%. Kubitschek também. eliminou Pelé com daqui me surpreendeu. 71,7%. Princesa Isabel eliminou Fernando Henrique Cardoso com 64,2%. E o Getúlio Vargas eliminou Oscar Niemeyer com 59,3% dos votos. Esses que ganharam depois se enfrentaram numa semifinal, onde o Chico Xavier eliminou Ayrton Senna com Surpreendente pra mim, 63,8% tá? dos votos. Santos Dumont eliminou Juscelino Kubitschek com 50,6% e a Princesa Nossa. Isabel eliminou Getúlio Vargas com 58,8%. Aí eu já não concordo. Aí na final, entre os três, a Princesa Isabel recebeu 11,9% dos votos, Santos Dumont recebeu 16,7% e o Chico Xavier 71,4%, se sagrando o vencedor da competição. Muita gente olha torto para essa vitória, mas não tinha como vencedor ser unânime. Qualquer um que chegasse à final ia ter prós e contras a seu favor, não ia ter como agradar todo mundo e o programa ia ser alvo de críticas de qualquer maneira. E, inclusive, Desses três, o meu favorito é Santos Dumont. SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, foi baseado num programa da BBC que elegeu os 100 maiores britânicos de todos os tempos. Essa eu não sabia. E a gente falou sobre esse programa Gente, no nosso detalhes. último vídeo exclusivo para os membros do canal que assinaram o plano Vogalove de carteirinha. Aqui no Legal. clube de membros do canal, mais ou menos a cada 15 dias, a gente lança um vídeo exclusivo novo e já tem quase 80 vídeos lá. Então, se tu quiser ver esses vídeos, vira membro do Vogalizando no YouTube e assina o plano Vogalove de carteirinha, que na hora já vai estar tudo liberado. A gente, nesse vídeo exclusivo, falou um pouco de cada um que apareceu na lista, diferente de como a gente está fazendo aqui. Aqui a gente não vai falar de cada um. E vários países já fizeram as suas versões do programa. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan foi escolhido o maior estadunidense de todos os tempos. Na Itália, foi escolhido Leonardo da Vinci. Na França, foi escolhido Charles de Gaulle. Os alemães escolheram o chanceler Konrad Adenauer. Os argentinos escolheram o libertador José San Martín. E os portugueses escolheram o ditador Antônio Salazar. O que mostra que não foi só no Brasil que a lista causou polêmica. Muita gente na lista é fruto daquele período, provavelmente não ia estar nela se ela fosse feita hoje, da mesma maneira que muita gente que está em alta agora provavelmente ia estar numa lista atual e talvez numa lista feita daqui a 10 anos já não ia estar mais. E os brasileiros
acertaram na lista várias vezes. Nomes importantes para a ciência, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Vital Brasil, foram escolhidos. E por ser um país onde o futebol é muito popular, vários jogadores figuraram na lista também, o que foi bem polêmico às vezes. Além do Pelé, a lista também conta com o Ronaldo, Neymar, Rogério Ceni, o goleiro Marcos, Zico, Garrincha, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho e Romário. Figuras importantes da política. Eu acho que desses, tirando o quanto eu gosto de futebol, tá? Mas desses, hoje em dia, eu acho que teria que ter Sócrates e Romário. Romário porque já foi senador também, além de jogador de futebol. Sem contar a parte do que ele fez no futebol, tá? Por mais que eu não concorde com as ideias do Romário, um senador da República é algo bem grande. E Sócrates por causa da luta pelas eleições diretas no Brasil, tá? Foi muito grande o papel que ele teve na volta da democracia. Então, na minha opinião, dos jogadores, esses dois teriam que estar. Política também foram escolhidas Rui Barbosa, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Luiz Carlos Prestes, José Serra e Itamar Franco, mas menos do vários presidentes que figuras religiosas. Mas tiveram vários, foram Edir Macedo, absurdo, né? Não, é que Frei Galvão, 13º. Silas Malafaia, Frei Galvão, tudo bem. Padre Cícero. Padre Cícero tem que estar também muito forte aqui no Nordeste até hoje. O pastor Valdemiro Santiago, Dom Helder Câmara, R.R. Soares, o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi tem que estar pelo impacto cultural que ele tem além do religioso, né? Monsenhor. Aí eu acho que sim, também teria que estar pela representatividade, né? Jonas Abib, o padre Landel de Moura e Ana Paula Vaz. Padre Landel de Moura também, que ele não entra só como figura religiosa, também foi um dos primeiros precursor ao invento do rádio, só que não conseguiu patentear, então a atribuição de inventor do rádio não vai para ele, mas ele é importantíssimo. Baladão. Alguns muito nobres e outros conhecidos por se aproveitarem dos seus fiéis. Tem gente que tá aí pra fazer maldade mesmo, mas ainda bem que hoje a gente pode contar com a Surfshark VPN para ficar mais tranquilo aqui na rede. Às vezes é através da rede do Wi-Fi que a gente mal intencionada consegue dados de gente desavisada para serem vendidos na Dark Web, mas na VPN tu consegue usar uma capa de invisibilidade que impede essa galera de chegar até ti. E a Surfshark, além de ter passado nos testes mais rígidos do mercado, usa uma criptografia indecifrável que é pra te deixar tranquilo mesmo. Tu baixa o aplicativo do celular, no teu notebook, ativou e já era. Não tem mistério, é uma segurança a mais para evitar incomodações. E dependendo do plano que tu assinar, ainda vai ter um antivírus, um sistema que fornece outro e-mail e telefone quando for preencher cadastro e até um alerta de vazamento de senhas ou cartões. Tem o Surfshark One, Surfshark One Plus e assim que tu se livra daqueles anúncios chatos que fica abrindo, ele vai pra mudar a tua localização para dar uma conferida no que tem no serviço de streaming de outros países. Uma conta só, tu loga em todos os seus dispositivos. Surfshark roda em Windows, Linux, iOS, Android, o que for. E aqui na descrição tem o link dos caras. Surfshark.com/vogalizando para tu ganhar 4 meses extras. Lembra, que se tu paga, experimenta. Não gostar, os caras devolvem a tua grana. Mas Surfshark não tem. Tem os caras, que é sucesso. Vamos seguir. Também foram escolhidos muitos músicos. Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Justo. Renato Russo, Luan Santana, Ivete Sangalo, Luan Santana, Ivete Sangalo, Elis Regina, Raul Seixas, Michel Teló, Cláudia Raul Seixas e Michel Teló. Leite, Joelma, Chico Buarque. Joelma, beleza, porque precisa de representantes do Norte. Chico Buarque, nem preciso falar, luta contra a ditadura. Amado Batista, Cazuza e Tá, velho, um representante da... Tom Jobim, Cazuza assim também. como alguns ícones da literatura. Machado de Assis, Aí realmente tem que estar. Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato e Jorge Amado. Tá bom. Eu não gosto de Monteiro Lobato, porque ele era claramente racista, mas... E empresários de Mas sucesso. eu achei pouco. Cadê Jorge Amado? Cadê Clarice Lispector? Tem tantos autores que podiam estar aqui. Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Com Barão de Mauá, Roberto Marinho, Acho justo os dois estarem. Antônio Hermílio de Moraes Ah, eu não sei. e Roberto Justus. Pessoas Também acho que não. ligadas às obras de caridade, como a Zilda Arnes, Betinho e Paiva Neto, também apareceram na lista. Militares importantes, como o Duque de Caxias e Cândido Rondon, Tá bom. apareceram na lista. E nela também tiveram Não vou várias criticar. personalidades da televisão. Chico Anísio, Erci Gonçalves, Luciano Huck, Renato Aragão, Rodrigo Faro, Xuxa Meneghel. Não sei se Rodrigo Faro
Luciano Huck tem um tamanho necessário para estar nessa lista. Hugo Liberato, Hebe Camargo, Mazzaropi, Reinaldo Gianecchini e Jô Soares. Reinaldo Gianecchini é que ele estava muito grande na época, né? Mas não acho que ele entre. Agora o restante eu concordo. Jô, senti falta do Faustão, tá? Mas Gugu, Hebe, Silvio Santos não tá na lista, mas eu acho que ele se retirou da lista, né? Desse Gonçalves, o resto assim embaixo. Foi uma lista que englobou pessoas das mais variadas áreas, das mais variadas origens e que foram escolhidos pelos mais variados motivos. Manuel Jacinto Coelho, fundador da cultura racional, estava na lista. Cangaceiro Lampião estava na lista. O imperador Dom Pedro II. Faz sentido? Não sei se um criminoso faz sentido um criminoso. Por mais de que ele seja simbólico, um criminoso está na lista. Não. Também estava. Agora, quem não estava foi o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. Não que ele tenha tido um grande governo, mas por ter sido o primeiro presidente, podia ter sido bem votado. E não foi. O patrono da independência, José Bonifácio, foi outro que não apareceu. E junto com ele está a Maria Quitéria, pioneira no Exército Brasileiro e tinha que estar. Condecorada pela atuação na Guerra da Independência na Bahia contra Portugal. Luiz Gama, um dos principais abolicionistas. Mas é engraçado que eu fui aprender mais sobre a independência da Bahia morando aqui na Bahia. Quando eu estudava em São Paulo, se falava muito pouco sobre. Tudo bem que eu estudei no anos 90, começo dos anos 2000, né? Mas ainda assim se fala pouco sobre a independência da Bahia, porque o Brasil teve a independência, né, em 15 de novembro, mas a Bahia lutou até 2 de julho do ano seguinte pela independência. Da história do país, apesar do Zumbi dos Palmares, outro ícone da resistência contra a escravidão, ter aparecido, e nenhuma figura indígena apareceu. Nem Sepete Araju, que lutou na Guerra Guaranítica, nem Cunhambebe e Aimberê, que lutaram na Confederação dos Tamoios, nem a Juricaba, líder dos Manaus contra a invasão portuguesa no norte do Brasil, nem o cacique Raoni, que há anos vieram. Pelo menos o cacique Raoni é bem conhecido, ele deveria do mundo, alertando contra o desmatamento, é um dos principais porta-vozes da preservação na Amazônia. O único membro de revoltas contra o governo que apareceu na lista foi o Tiradentes. Os líderes da Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, não apareceram, por exemplo. Anita Garibaldi e Bento Gonçalves, da Revolução Farroupilha, ficaram de fora. O Mártir da Confederação do Equador, Frei Caneca, ficou de fora. Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos, e João Cândido, da Revolta da Chibata, são outros que não figuraram à lista. E por mais que vários músicos importantes tenham aparecido, Heitor Villa-Lobos, Elza Soares, Vinícius de Moraes e Cartola não estavam entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Claro, a lista não tinha como englobar todo mundo. Quem realmente. sabe o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, o Mascarenha de Moraes, talvez tenha mais sorte numa próxima, assim como o Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, Joaquim Nabuco e Marcílio Dias. Algumas dessas figuras históricas se tornaram mais conhecidas nos últimos 10 anos, mas também é possível que, se a lista fosse feita hoje, criadores de conteúdo populares recebessem muitos votos também e tirassem o lugar de algumas figuras já consolidadas. Já pensou a Virgínia? Não sei mais. Na história. A lista é fruto do seu tempo. Tem gente que é muito popular hoje e era desconhecido em 2012, ou pelo menos não era tão conhecido na época. O Gustavo Lima, a Anitta, o Vinícius Júnior, o Whindersson Nunes, Tata Werneck, Carlinhos Maia, Virgínia Fonseca, Bruna Marquezine, Juliette, Casimiro, Miguel, Felca. Não é impossível que alguns deles aparecessem na lista dos maiores brasileiros de todos os tempos se ela fosse feita hoje. E pessoas que morreram de lá pra cá, como Chorão, Marília Mendonça, Paulo Gustavo, Gal Costa e Rita Lee, pudessem receber votos a mais por conta da saudade que as pessoas têm delas. O seringueiro e ativista ambiental Chico Mendes figurou a lista. Ele se tornou internacionalmente conhecido por defender a preservação da floresta amazônica e foi assassinado em 1988 a mando de fazendeiros locais, o que chamou ainda mais atenção para a luta dele. Numa lista atual, talvez a vereadora Marielle Franco também fosse incluída. Ela foi assassinada em 2018 e depois disso as pautas políticas dela se tornaram conhecidas no Brasil inteiro. O padre Júlio Lancelotti e o Frei Gilson ficaram muito mais conhecidos por conta das redes sociais. Logo, podiam figurar entre os 100 maiores se a lista fosse feita hoje. Paulo Freire foi
foi o único filósofo a figurar a lista na época. Mas não seria impossível que Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Ailton Krenak aparecessem nela hoje. Em 2012, tanto o Celso Portiolli, Marcos Mion quanto o Ratinho eram bem populares. Mas com outras figuras perdendo popularidade, eles podiam ganhar umas posições numa lista de 2026. Jornalistas e comunicadores importantes como William Bonner e Datena aparecem na lista, mas Glória Maria e Cid Moreira ficaram de fora, junto de outros ícones da literatura que não apareceram, como Maurício de Souza, Ariano Suassuna, Ziraldo e Luiz Fernando e Érico Veríssimo. Outro que ficou de fora foi o Silvio Santos, mas isso porque ele não quis participar de uma competição promovida pela sua emissora e pediu que os votos dele fossem anulados. Alguns dos escolhidos estavam na lista por serem muito populares na época, mas hoje já não são tanto. O lutador Anderson Silva ficou na 90ª colocação, mas hoje já não está mais tão em alta, então ia ser muito difícil que ele fosse conseguir manter a posição hoje. O astronauta Marcos Pontes ficou na 77ª colocação, mas o cara está indo para o espaço há 6 anos antes. Hoje já não é mais tão popular. A atriz Lua Blanc era uma das protagonistas da novela Rebelde na época. Logo, quando que é maluquice, tá? na 71ª colocação. Hoje, certamente já está fora da lista. Maria da Penha ficou em 100º lugar, provavelmente não ia estar na lista hoje, principalmente depois da campanha de difamação e descrédito que ela vem sofrendo nos últimos anos. O empresário Ike Batista foi colocado na 21ª colocação, mas isso foi antes do cara ser preso e perder uma parte gigante da sua fortuna. Hoje, ia ser bem difícil que ele figurasse entre os 100. O vice-presidente José Alencar tinha deixado o cargo fazia pouco tempo. Hoje, pouca gente lembra que ele foi o vice do Lula. Então ia ser bem difícil o cara conseguir de novo a 19ª colocação. O presidente Fernando Collor de Mello ficou na 78ª colocação, mas com nem vou falar nada. Um legado muito mais negativo do que positivo hoje. E com ele preso, ia ser muito difícil que ele aparecesse entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos numa lista feita hoje. Dilma Rousseff, 33ª colocada na época, era presidente quando a lista foi divulgada e no momento ainda popular, em realidade muito diferente da de hoje. Ela teve o cargo de presidente cassado e amarga grande impopularidade entre os brasileiros de modo geral. Então dificilmente... Calma aí, a gente sabe muito bem quais brasileiros são contra a Dilma, né? E ninguém vai retirar dela o título de primeira presidente do Brasil. Está na lista hoje. E em 63º lugar ficou o Dedé, na época zagueiro do Vasco, que jogava muita bola. E hoje é possível que ele ainda estivesse na lista. Mas porque a lista trouxe muita visibilidade para ele e o carinho das pessoas com o Dedé podem fazê-las votarem nele mais uma vez. A gente dizer que a pessoa ia estar fora da lista também não é nenhum demérito, nenhum desprezo. Mas a lista é fruto da popularidade que as pessoas tinham naquela época. O SBT, no site do programa, até disse que a decisão tinha que ser bem pensada. Mas muita gente votou com o coração e sem estudar de fato o valor das figuras históricas para a história do Brasil. Isso aí, Marcão. Se os votantes numa lista de hoje fossem os mais jovens, ia ser difícil para figuras como o Ronald Golias e o Chacrinha se manterem na lista. Na época, até o Tiririca estava entre os escolhidos. E por mais que algumas pessoas tenham ficado mais populares com o tempo e talvez até subissem de posição, algumas provavelmente iam se manter entre os 100, mas iam cair um pouco. O Lula provavelmente ainda ia estar na lista, mas numa posição mais baixa, porque da mesma maneira que é muito admirado e respeitado, também é muito rejeitado. Mesma coisa o Bolsonaro. Na época em que a lista foi feita, ele ainda era um deputado Não, o Bolsonaro provavelmente estaria na lista, mas sabe por quê? do baixo clero. Pouca gente sabia quem ele era. Mas hoje, o cara tem uma base de seguidores muito fiel que provavelmente votaria massivamente nele, apesar dele também ser muito impopular com grande parte dos brasileiros. Outros políticos deram muita popularidade de lá pra cá. Nicolas Ferreira, com seus milhões de seguidores, podia estar entre os 100. Os filhos do Bolsonaro talvez estivessem na lista também. E até o Enéas Carneiro, que na época da lista já era popular, mas Esse cresceu muito culto a Enéas Carneiro, né? ainda hoje desperta admiração em muita gente, sendo até chamado de o melhor presidente que o Brasil não teve. Tem vídeo sobre o Enéas aqui no canal, para quem quiser conferir depois. Se fosse hoje, militares como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra podiam ter aparecido na lista. Talvez até os presidentes Médici e Costa e Silva, um que governou Lembrando que não é a opinião deles, tá? É o que eles acham que poderia acontecer. durante o chamado milagre econômico, e o outro quando foi instaurado o ato institucional número 5 durante a ditadura. Muita gente nos últimos anos passou a defender o retorno dos militares no poder. E não seria surpresa se até o Plínio Salgado, representante do fascismo no Brasil durante a década de 30, recebesse voto suficiente para aparecer
entre os 100 mais votados. Infelizmente, muita gente importante ainda é desconhecida, como a médica Esther Sabino, que liderou o sequenciamento do genoma do coronavírus em tempo recorde no Brasil, Miguel Nicoleles, neurocientista, famoso por pesquisas em Isso daqui é absurdo, teria que estar. interface cérebro-computador, que permitem que paraplégicos voltem a ter sensações e movimentos por meio de exoesqueletos, e do William de Mello, astrônoma da NASA que descobriu supernovas e bolhas azuis. Algumas pessoas da lista também fizeram muito mais do que só a função pela qual são conhecidas. O padre Landel de Moura também foi um inventor importante. Sócrates foi um jogador de futebol que se envolveu na luta pela democracia no Brasil. Renato Aragão criou o projeto Criança Esperança e Luciano Huck é muito envolvido em causas sociais, por exemplo. E tem quem diga que o programa não ia ter graça se não fossem os absurdos que aparecem nele. Figuras como Tiririca, Silas Malafaia, Luan Santana e Dedé do Vasco é que faz a gente falar da lista até hoje. A gente também pode ter esquecido de mencionar alguém que podia ter aparecido em alguma outra categoria, mas tu pode usar os comentários aqui para ajudar a gente e também montar a tua própria lista de quem tu acha que são os maiores brasileiros de todos os tempos. O vídeo de hoje fica por aqui, mas tem mais vídeos do Vogalizando para quem é Vogalove de carteirinha. Por menos de 20 pilinha por mês, dá para ter acesso a quase 80 vídeos exclusivos que tem ali no nosso clube de membros. Mas para isso, tem que assinar o plano mais baita que tem ali, o Vogalove de carteirinha. E mais ou menos a cada 15 dias vai ter um vídeo exclusivo novo saindo por ali. São vídeos feitos com o mesmo amor e carinho de sempre e dos mais variados assuntos também. A gente já falou lá sobre o Fernando Henrique Cardoso, sobre a Corona Prestes, o Estado Novo de Getúlio Vargas, a Guerra Guaranítica, a Confederação dos Tamoios, a Revolta dos Malês, atentados contra presidentes brasileiros, a Revolução Federalista, o golpe Eu assisti esse vídeo, o filme que fizeram da Revolta dos Malês é muito bom. de Estado que salvou a democracia no Brasil, a Revolta de Aragarças, sobre os doi-code e até sobre a chacina da Candelária. Vira um Vogalove de carteirinha aí, que vale a pena. Dá pra contribuir com a gente, mandando um pix ou comentando aqui um valeu demais também. Mas se tu tiver sem grana, deixando um like aqui, já ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Confere o nosso outro canal, o História e Cinema. A gente fala disso aí mesmo, de história e de cinema. Ouve o nosso podcast aí no Spotify, o podcast do Vogalizando. E já aproveita para ver os vídeos que a gente está disponibilizando por lá também. Fica o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre o Luiz Gama, ou então esse aqui sobre o Lampião. Um beijo e vamos saber. Faltou, né? Adicionar no final do vídeo. Mas, bem, galerinha, o vídeo foi esse, hoje. Gostei bastante do vídeo. Se eu fosse fazer minha lista de 100 maiores brasileiros de todos os tempos, não vou dizer que não teria jogadores de futebol ou cantores ou artistas da TV, porém eles ficariam em posições mais baixas e pessoas da ciência, igual que ele nem citou aqui, Oswaldo Cruz também estaria numa posição muito alta. Cientistas, inventores e que trouxeram um bem maior para a humanidade, que agregaram na humanidade em geral, estariam em posições muito altas. Talvez Santos Dumont seja o meu favorito para estar em primeiro lugar. Mas esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir e compartilhar. Falou!